Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, foi candidato a vice-prefeito pelo PT em 2020, era guarda municipal, estava comemorando os seus 50 anos, numa festa onde ele era membro do sindicato dos servidores municipais de Foz do Iguaçu, uma festa na sala do próprio sindicato. Estava comemorando seus 50 anos com a temática PT e Lula, como vocês podem ver na foto. E aí o agente penitenciário federal, Jorge Guaranho, por volta de 11 horas da noite, entra aos gritos e rompe, sem nenhuma autorização, a festa, onde havia apenas 40 pessoas no máximo, armado aos gritos de Bolsonaro, mito, e ameaça que voltará para matar todo mundo. Voltou e disparou 3 tiros em cima do Marcelo Arruda, cujo único crime é ser tesoureiro do PT e votar no Lula, e festejar o Lula no seu aniversário de 50 anos. Como Marcelo havia se prevenido em buscar uma arma em casa, porque o agente federal penitenciário havia prometido voltar, Marcelo também disparou contra o Jorge Guaranho. Marcelo morreu, deixou 4 filhos, e o Jorge Guaranho está com morte cerebral, se é que já não faleceu a esta hora, deixando também uma criança. É a morte, é o fascismo e a morte, é o lobo solitário ameaçando a democracia. Vamos falar sobre isso. Minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do bem-estar social, contra o fascismo. Alegria na luta, alegria é dom do espírito. Temos que manter a alegria apesar de toda a adversidade. Não é ser feliz de graça, não é fingir a felicidade. É estar posto e disposto para viver melhor, para a cada dia procurar ser mais feliz. E foi o que o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, diretor do sindicato dos servidores municipais de Foz do Iguaçu, o guarda municipal Marcelo Arruda, pai de 4 filhos, tentou fazer no seu aniversário de 50 anos. Uma festa tendo por temática Lula e o PT. Estavam todos felizes, seguros, quando de repente na festa irrompe um lobo solitário. Um louco, um homicida com arma na mão. O agente penitenciário federal Jorge Guaranho, aos gritos de Bolsonaro, mito, e diz, eu vou voltar. Tiveram lá uma discussão, tipo, sai da festa, não é seu lugar, vai embora, eu vou voltar e vou matar todo mundo. E aí o Marcelo Arruda pensa, bom, eu também sou guarda municipal, também tenho arma, eu vou em casa buscar uma arma, porque esse cara pode voltar. E voltou. Voltou e disparou 3 tiros em cima do Marcelo, que ainda alvejou o guarda. Os 2 morreram. O outro está com morte cerebral, já deve estar morto nessa hora. 2 famílias em luto, num aniversário, numa festa de 50 anos. Houve um companheiro jornalista que disse que o problema não é a conspiração contra Lula, que a segurança de Lula e a segurança das manifestações necessariamente não precisa passar por uma conspiração para atacar o Lula. Pode ser o serviço de um lobo solitário, como ele chamou. O terrorista que jogou as bombas com urina e fezes na última manifestação de Lula no Rio de Janeiro, que explodiu as bombas, era um lobo solitário, agiu sozinho por conta própria. Certa vez nós estávamos no metrô do Rio de Janeiro, na estação do metrô Flamengo, um Catete, na estação do metrô Carioca, no Rio de Janeiro. Era uma manifestação das mulheres, que elas convocaram a população em geral. Era para eleição, alguma coisa, parecia uma eleição passada. Todos lá na plataforma, e rompeu um lobo solitário. Um cidadão, forte, espadaúdo, grande, empurrando todas as mulheres, ameaçando até jogar algumas abaixo. E, por sorte, foi contido pelos guardas da estação do metrô. Mas ele irrompeu
Ele desceu as escadas do metrô e rompeu, jogou seu corpo contra todas as pessoas. Isto antes de Bolsonaro ser eleito. Quer dizer, a morte, o luto dessas duas famílias agora em Foz do Iguaçu, põe na conta do Bolsonaro. Põe na conta de quem arma a população. Põe na conta de quem diz que defende a família. Defende a família. E o ódio que ele espalha pelo país enluta duas famílias. Porque um maluco, fanático, que acredita que Bolsonaro é mito e tem autorização para isto, para poder entrar numa festa de aniversário privada, ameaçando matar todo mundo e disparar 3 tiros sobre o aniversariante. É o chamado lobo solitário. Este indivíduo é o mais perigoso ainda do que uma conspiração. Porque uma conspiração, você puxa o fio da meada, vai descobrindo o mandante, vai descobrindo quem participou, como na morte de Dom e Bruno, na Amazonas. Está lá preso o chefe, quem mandou. A polícia descobriu quem mandou. Mas o lobo solitário, ele age de repente. Ele joga fezes e urina em cima do carro do juiz federal que mandou prender Milton Ribeiro. De repente, um atentado. Ele dispara um tiro contra o jornal Folha de São Paulo. Você não tem controle do lobo solitário. O lobo solitário não deixa rastro na sua conspiração. Ele age. Não tem como preveni-lo. E o que Bolsonaro está criando ao armar os seus acólitos e ao proferir discursos de ódio, o que Bolsonaro está autorizando é a criação de milhares de lobos solitários. Criando um clima de terror, de morte, que aliás é a cara de Bolsonaro e ele não se responsabiliza por nada disso, é um sociopata. As manifestações de terror, de violência, se sucedem a cada dia. Avançam os números de violência e terror. A própria tentativa de cassação do mandato do vereador Renato, lá em Curitiba, é uma forma de terror. A maioria da Câmara Municipal vota pela cassação de um rapaz que entrou numa igreja, a igreja que é dele, que é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, entrou com seus amigos fora do horário de missa, de nada. A própria Cúria Metropolitana defendeu e inocentou, mas a Câmara Municipal racista impôs o terror, caçando-o. A Justiça o reconduziu ao cargo de vereador. Mas existem várias formas de terror político neste momento no Brasil. Mas o lobo solitário é o mais perigoso. Como é que um sujeito com uma arma na mão, acompanhado da mulher e de uma criança, invade uma festa e sai atirando? É uma coisa de louco. É um fanatismo. É uma violência autorizada, incitada por Bolsonaro e por sua família, pelo seu gabinete de ódio. Põe na conta desse genocida, que não se satisfaz apenas de matar as pessoas por Covid. Se satisfaz também de saber que seus apaniguados estão disparando, matando do Amazonas a Foz do Iguaçu, em todo o Brasil, ameaçando, criando terror. Um país dividido, a barbárie no lugar da civilização. É uma coisa absurda que a gente tem que prestar atenção. Tem que estar muito seguro do que está fazendo. E muito cuidadoso. Qualquer um, de repente, um bolsonarista fanático com uma arma na mão, comprada com autorização do presidente da República, que é armamentista por si só, dos filhos do presidente, da mulher do presidente. Essa é uma das mais perigosas. A turma está começando a descobrir que Michele Bolsonaro é muito mais perigosa que Bolsonaro, porque ela é inteligente, coisa que Bolsonaro não é. E é ela que articula o poder evangélico junto ao governo. É o que estão dizendo os jornalistas, alertando para isto. E que ela está se descolando de Bolsonaro para comandar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Mas esse não é o tema é o terror, a morte com seu cortejo de horrores. Eu não sei como o Brasil vai conviver com a barbárie instalada. Como se já não bastasse o tráfico, a milícia, a polícia despreparada. Agora tem os lobos solitários,
explodindo bombas, jogando fezes, jogando urina, matando, disparando armas. A morte de Marielle, uma conspiração. A morte de Dom Bruno, outra conspiração. Mas há bolsonaristas solitários que não conspiram com ninguém, mas que se sentem autorizados a fazer o que quiser contra quem não pensa como Bolsonaro. Na defesa da família. Na defesa da família destroem famílias. Canalha. É isto que mais uma vez eu volto a afirmar. Bolsonaro é canalha. Mas não adianta. Podem xingá-lo à vontade. Ele é sociopata. Ele é psicopata, ele não tem contato interior com as suas emoções. Ele diz, eu não sou coveiro. Ele gargalha, ele imita as pessoas morrendo por falta de oxigênio durante a Covid. Esse é Bolsonaro. E os bolsonaristas seguem, lamentavelmente, esta trilha. É lamentável. 2 famílias enlutadas por culpa de quem diz defender a família. Mas prossigamos. Só há um jeito de vencer as trevas, é levando nossa luz. E a nossa luz em 2 de outubro é o voto, apertado lá, 13. Vamos ganhar isto já no primeiro turno, apesar de toda a ameaça golpista das Forças Armadas aliadas com Bolsonaro. Um abraço. Ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos.